sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Angélica de Ciências e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre força. Na aula passada, nós vimos que a força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Ou seja, a força vai fazer com que o corpo se movimente, que ele mude a direção para a qual ele está se movimentando, né? Ou que ele pare de se movimentar. Além disso, nós vimos que a força só existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos na situação, ou seja, ela não é algo que está presente em apenas um corpo, e que ela pode ser aplicada para empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir algo. Então, nós vimos que existem alguns símbolos que vão facilitar a nossa vida em ciências quando estivermos falando de força. O primeiro deles é a letra F, que significa força. Então, quando nós vemos essa letra F em uma ilustração, ela está significando força. Essa flecha, que nós também vemos nas ilustrações, é o que nós chamamos de vetor, e ela indica a intensidade da força. Quanto maior for a flecha, maior a força. Quanto menor a flecha, menor a força. Bom, e por que nós utilizamos alguns símbolos em ciências? Devido ao Sistema Internacional de Unidades, que tem o objetivo de padronizar as unidades de medida ao redor do mundo inteiro, justamente para facilitar a medição de algumas coisas. Por exemplo, o comprimento, que é muito comum, nós medimos ele em metros, certo? Isso não só no Brasil, no mundo todo. Além disso, a massa, que muita gente chama de peso, é medida em quilogramas, também determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, a força, quando nós formos medir a força, a unidade de medida que nós vamos considerar é Newton, certo? E ela vai ser simbolizada pela letra N em maiúsculo. Ela tem esse nome em homenagem a um cientista inglês que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente, que é o Isaac Newton. Bom, então qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Vai ser força resultante. Nós vamos ver o que é força resultante e como fazemos para calcular. A força resultante é o resultado da ação de diversas forças sendo aplicadas em um mesmo corpo. O que isso quer dizer? Em muitos momentos, muitas situações do nosso dia a dia, nós precisamos de mais de um corpo exercendo uma força. Por exemplo, nós temos uma cadeira ou uma carteira na sala de aula. Se eu preciso carregar essa carteira de um lugar para o outro, eu consigo fazer isso sozinha, certo? Porque a carteira não é um objeto muito grande nem muito pesado. No entanto, se eu quiser carregar, por exemplo, um armário na sala de aula, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Então, eu vou precisar pedir a ajuda de alguém. Vamos supor, eu e um outro aluno vamos carregar esse armário na sala de aula. São dois corpos fazendo força sobre o armário, certo? Então, a força que eu estou fazendo junto com a força que o aluno está fazendo, ela pode ser somada e aí a gente vai obter o que nós chamamos de força resultante. E o símbolo que nós vamos usar para calcular isso é o FR, com esse Rzinho menor aqui embaixo mesmo, tá? Aqui nesse exemplo, que eu usei já essa imagem anteriormente, do cabo de guerra, nós temos 3 crianças puxando a corda nesse sentido e 3 crianças puxando a corda no sentido contrário. Então, esses 3 aqui vão fazer uma força para um lado e esses 3 vão fazer uma força para o outro lado. E nós podemos calcular exatamente o que está acontecendo nessa imagem. Então, vamos lá ver passo a passo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para analisar a força resultante é observar. Observar o quê? Se essas forças que estão agindo sobre um outro corpo, elas estão agindo, sendo aplicadas
no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos um carro que provavelmente deu problema, certo? E aqui nós temos duas pessoas empurrando esse carro. Bom, vamos considerar aqui a mãe e o filho, certo? Né? A gente tem uma mulher e uma criança. A gente pode observar por essas flechas que eles estão fazendo a força no mesmo sentido, porque os dois estão empurrando o carro para cá, certo? Tá vendo para onde a flecha aponta? Então, os dois estão fazendo a força no mesmo sentido. Então, olha o que eu coloquei aqui. Quando várias forças são aplicadas no mesmo sentido, em um mesmo corpo, que no caso é o carro, o resultado vai ser a soma dessas forças. Então, aqui nós precisamos calcular a força resultante. Eu considerei que nós vamos chamar de F1 a força que está sendo aplicada pela mãe e de F2 a força que está sendo aplicada pelo filho. Então, observem aqui nessa ilustração. Eu coloquei esse quadrado simbolizando o carro, certo? Aqui nós temos o vetor, que é essa flecha, com F1, que é a força da mãe. Então, ó, a força que a mãe está exercendo é de 120 newtons. Já o filho, ó, o vetor do filho, eu coloquei aqui como F2, exercendo uma força de 100 newtons. Vejam que o filho está exercendo uma força menor do que a da mãe, logo, a flecha também tem que ser menor. E como nós fazemos para calcular, então, essa força? Nós temos aqui uma fórmula, força resultante igual. Bom, se eles dois estão aplicando a força no mesmo sentido, nós vamos somar essas forças. Então, força resultante é igual F1 mais F2, que é a força da mãe, mais a do filho. Então, força resultante vai ser igual a 120, porque eu substituí o F1 pelo valor dele, ó, 120, mais 100, que eu substituí o F2 pelo valor dele de 100. Então, 120 mais 100, nós teremos uma força resultante igual a 220 newtons. Geralmente, nesses probleminhas, nós pedimos para vocês desenharem e apontarem a força, né? Mostrarem o vetor. Então, aqui, ó, fiz o quadrado, a flecha, né, com um comprimento maior, mostrando o sentido que essa força está sendo aplicada, né, que, ó, as flechas. Então, o mesmo sentido e força resultante igual a 220 newtons. Mas nós também podemos ter um exemplo em que as forças são aplicadas em sentidos opostos. E quando isso ocorre, o resultado é a diferença dessas forças, ou seja, a subtração. Então, observem aqui. Nós temos um cabo de guerra com apenas uma criança de cada lado. A criança número 1 está exercendo a força nesse sentido. Olha aqui o vetor. E a criança número 2 está exercendo a força no sentido contrário. Logo, a gente vai aplicar na fórmula subtraindo. Então, nós consideramos aqui, né, a criança de camisa verde como F1, exercendo uma força de 30 newtons, e essa outra criança como F2, exercendo uma força de 20 newtons. Então, a fórmula vai ficar força resultante igual a F1 menos o F2, porque são sentidos opostos. Então, vamos substituir. Força resultante vai ser igual a 30, que é o resultado aqui de F1, certo? O valor de F1, menos 20, que é o valor de F2. Então, 30 menos 20, teremos uma força resultante de 10 newtons. E para que sentido? Né? Qual vai ser o sentido aqui da força? Ó, o mesmo sentido que a criança de camisa verde está exercendo a força. Porque se ela está exercendo 30 newtons e o outro apenas 20, ele está aplicando mais força. Então, a corda vai se movimentar para o lado que ele está puxando. Então, a gente desenha a flechinha para o lado que ele está indo com a força resultante igual a 10 newtons. Para vocês entenderem melhor e conseguirem realizar as atividades, eu vou fazer aqui dois probleminhas com vocês, certo? O nosso primeiro probleminha diz assim: uma pessoa empurra uma caixa
exercendo uma força de 40 newtons sobre ela. Se a força de atrito exercida pelo chão for de 15 newtons, determine qual será o valor e o sentido da força resultante. Então, aqui, ó, eu desenhei o bloco, que vai ser o que nós vamos empurrar aqui nesse sentido, né? A caixa que está sendo empurrada, e representei com uma flecha, ó, F1 igual a 40 newtons, que é o sentido em que a pessoa está empurrando a caixa. Lembra que eu falei que o chão ele pode oferecer uma força de atrito? Falei na aula anterior, que é no sentido contrário, que é uma força que dificulta o movimento. Então, aqui vai ser F2 igual a 15 newtons, essa força de atrito. Reparem que essas forças são no sentido contrário. Então, nós temos que fazer o quê? Diminuir, né? Subtrair. Então, aqui eu já coloquei força resultante é igual, nós vamos colocar a fórmula. Então, eu já coloquei aqui, força resultante é igual a F1 menos o F2, e agora nós substituímos esse F1 e esse F2 na fórmula pelos valores de cada um deles. Então, vai ficar FR é igual a 40 menos 15. Então, subtraímos 40 menos 15, força resultante é igual a 25 newtons. Está perguntando para a gente também qual é o sentido da força resultante. Então, eu vou colocar aqui outro bloco com o vetor. Pronto. Então, ó, representei aqui o bloco, mostrando o vetor, certo? A flecha, que ela vai apontar o que para a gente? O sentido do movimento e o valor da força resultante. Então, ó, o lado para qual ele está se movimentando e a força resultante igual a 25 newtons. E aqui o nosso segundo probleminha, eu coloquei um bloco sofrendo três forças, F1, F2 e F3. Nós podemos ver que F1 e F3 têm o mesmo sentido. E a força número 2 tem o sentido oposto. Então, vamos colocar isso aqui numa fórmula. Então, a nossa fórmula ficou assim. Força resultante é igual a F1 mais F3, que estão indo para o mesmo sentido, menos o F2, que está indo para o sentido oposto. Agora, a gente substitui pelos valores. Então, ficou, ó, força resultante é igual a 10 mais 30 menos 20. Então, o nosso resultado fica força resultante igual a 20 newtons. Aí a gente só precisa mostrar qual é o sentido da força. Ó, então, o nosso resultado ficou assim. Representei aqui o bloco, o vetor, né, a flecha correspondente ali a 20 newtons, força resultante igual a 20 newtons. Então, mostrei o valor e o sentido da força. Agora, eu espero que vocês tenham entendido para vocês realizarem as atividades que eu vou passar, tá? Um beijo e até a próxima aula!